Olá, pessoal! Mais uma colaboração entre os canais Revolução Industrial Brasileira e do professor Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, aqui no YouTube. Agora nós vamos comentar sobre um assunto que vai ficar quente aí nos próximos meses. Depois do Carnaval, aí ele vai começar a aparecer bastante, que é a autonomia do Banco Central. Assunto que já vem de anos, na realidade, né? Muita gente defende, dizendo que com isso a gestão macroeconômica brasileira vai ficar mais limpa, menos contaminada por política, etc. Muita gente é contrária, dizendo que com isso aí mesmo é que os mercados, né, e os grandes atores econômicos vão tomar controle total sobre os rumos da macroeconomia brasileira. E, bom, lembrando que o Banco Central tem a função, basicamente, hoje em dia, né, no Brasil, de perseguir as metas de inflação. É a responsabilidade que lhe cabe no desenho macroeconômico brasileiro. O desenho macroeconômico brasileiro é baseado num tripé. São superávit primário, câmbio flutuante e regime de metas de inflação. Cabe ao Banco Central fazer, através do Comitê de Política Monetária, a administração, né, da taxa de juros, que vai ter impacto, portanto, na flutuação do juro, e que, portanto, vai ter a questão do... Paulo Gala, é com você, eu me confundi tudo, vai lá. Bom, Fausto, é um prazer falar com você, falar com todo mundo. Esse tema da autonomia, eu acho que é um tema importantíssimo, mas também divertidíssimo, porque eu me questiono em relação a isso há uns 20 anos já, né? A ideia da autonomia é você isolar o Banco Central dos interesses políticos, né? Isolar no sentido de que o político ele sempre vai ter o interesse de se reeleger, né? Que os economistas chamam de ciclo político, e, portanto, ele tem a tentação de usar o Banco Central para fazer políticas altamente estimulativas, ou até mesmo populistas, né, se você quiser, porque o Banco Central é uma ferramenta poderosíssima, né? Então a ideia de você colocar autonomia, deixa eu apertar aqui, a ideia de você colocar autonomia é que você blinda, né, ou isola um pouco o Banco Central desse alcance dos políticos, né? Só que ao mesmo tempo, ao fazer isso, você vai ter que confiar nos economistas e nos técnicos, né? E eu tenho tanto medo de político quanto eu tenho medo de economista e técnico, né? Porque eu conheço bem as figuras, né? Então, se você der uma autonomia muito forte para o Banco Central, você vai ficar na mão dos economistas e dos técnicos, né? Então precisa tomar cuidado, porque os economistas e os técnicos também fazem muita besteira, para não falar que eles fazem mais besteira até do que os próprios políticos, né? Muitas vezes eles são arrogantes, têm uma visão de mundo errado, tomam decisões erradas. Então, esse é um tema, vamos dizer assim, da maior relevância e que requer a maior cautela. E, de novo, eu acho que a solução é um caminho meio pragmático, né? Se quer colocar lá uma lei de autonomia que dá uma relativa autonomia para os técnicos e para os bancos centrais, eu acho bom, eu não sou contra, não. Eu acho que é importante ter uma salvaguarda, mas também tem que ter uma salvaguarda, né, no sentido contrário, né? Eu entendo que você põe lá um negócio descasado, que você não pode mandar embora o presidente do Banco Central, como tem nos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é um belo exemplo disso, né? Você vê que o Trump ficou louco com o Fed, né? Porque ele tem um mandato descasado e o Trump estava botando pressão a todo momento. Se não fosse esse mandato descasado que tem na legislação americana, o que é o mandato descasado? Ele diz que o mandato do presidente tem que ser descasado do presidente do Fed, do Banco Central, em relação ao presidente da República, né? Então o Trump estava louco para mandar embora o presidente do Fed, né, que é o Jerome Powell, porque ele estava simplesmente subindo juros. O Powell achou que tinha que subir juros, porque a inflação estava aquecendo, e mandou brasa, né? E o Trump tweetando todo dia, meio que harassing, né, fazendo bullying, né, com o Powell, e até que finalmente o Powell mudou de ideia. Acho que não foi por conta do Trump diretamente, certamente teve influência, mas a economia americana começou a dar sinais de desaquecimento e eles viraram a mão, inclusive pararam de subir juros e começaram a cortar juros, né? Então isso dá um bom exemplo dessa coisa da autonomia, né? Mas no final do dia, só uma questão que você falou do tripé, tá? O Brasil não está mais no tripé porque ele tem déficit primário há 4 anos, tá? O tripé era superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Então a parte do primário esquece, né? Porque se é que a gente vai conseguir fazer superávit primário em 2023, 2024. Então o tripé quebrou já. Agora a gente tem não sei, não é bipé que fala, mas é dois pés, né? Que é o regime de metas de inflação e câmbio flutuante. Eu gosto, e acho que vale a pena até falar um pouquinho do regime de metas de inflação, né, porque ele está nesse contexto. Eu gosto do regime de metas de inflação. Aliás, eu acho que ele é o pior regime, exceto todos os outros, né?
Aliás, vou aproveitar a piada para me redimir aqui. Eu falei que eu me confundi. Na verdade, me fugiu a palavra. Quando eu estava dizendo da questão do regime de metas de inflação, é que a responsabilidade do Banco Central era fazer a gestão através de política monetária, ou seja, juros, mirando o controle da inflação, numa meta, né, de inflação com uma certa tolerância para cima e para baixo. Era só apenas isso, só me fugiu a palavra no final do raciocínio. Pode continuar aí. Perfeitamente, e até me valendo disso que você falou, agora eu vou fazer o elogio do sistema de metas de inflação. Eu nunca imaginei, Fausto, que a gente chegaria numa Selic de 4,25. Estou falando assim, de coração aberto. Eu nunca imaginei que a gente chegaria numa Selic de 4,25, muito menos que ela pode cair para uns 3,5, tá? Eu jamais imaginei. E te digo mais, o sistema de metas de inflação foi crucial para a gente ter chegado numa Selic tão baixa. Porque o sistema de metas de inflação, ele amarra um pouco o comportamento do Banco Central. Então, se a inflação está muito baixa, o Banco Central é obrigado a cortar juros, né? E isso foi uma coisa que pela primeira vez aconteceu no Brasil, em que o Banco Central se viu obrigado pelo próprio mercado a cortar juros. Porque nesse sistema, é o que eu brinco, né? Se você não corta juros, você paga mico, né? Você paga mico, não tem jeito, porque a inflação no Brasil está vindo 3%. Não fosse a greve dos caminhoneiros e tal, e o choque das carnes no final do ano passado, a inflação teria ficado em 3% ou menos, né? Então o Banco Central é obrigado a cortar juros, senão ele fica pagando mico, porque ele fala, eu estou num sistema que se a inflação está abaixo da meta, eu corto os juros. Não temos que discutir se é bom, se é ruim, se o sistema financeiro se apropriou do governo, se a transferência de juros é um absurdo, tudo isso daí podemos discutir, mas o sistema de meta de inflação, meu amigo, é preto no branco. Se a inflação esse ano for 2,5, nós vamos ver se ele quer 3,5 e acabou-se, estamos conversados. Então, se bem administrado e de maneira pragmática, eu gosto do regime de meta de inflação, que eu te falei. Se ele for bem usado pragmaticamente, está ótimo. E o câmbio flutuante também. Não existe outro regime melhor do que o câmbio flutuante, mas é o câmbio flutuante administrado ou sujo até, né? Não tem nada de sujo, né? Isso é uma palavra que usam para denegrir o regime, mas ele é flutuante administrado, porque se você deixar o câmbio solto, ele também despiroca, vai para R$5 num dia. O mercado financeiro ele tem esse comportamento de manada, né? Mas o flutuante ele é muito melhor do que era, por exemplo, o câmbio fixo do Gustavo Franco dos anos 90, porque ele amortece os choques, né? Porque quando desvaloriza, começa a ficar mais caro para a pessoa apostar unidirecionalmente contra a moeda, né? Então, eu gosto. Eu não sou daqueles críticos ferrenhos contra a autonomia, né? Eu acho que se usado com pragmatismo e o regime de metas de inflação também é bom, tá? Enfim, vou te devolver a bola aí, mas só fazendo comentários também controversos e até mesmo contraditórios em relação ao que pensam muitos dos meus pares. Não, tudo bem. Novamente, aqui nós estamos sempre no exercício de liberdade, né, opinativa, e quero demarcar também o seguinte, né, estamos numa sexta-feira pré-carnaval, né, gravando isso aqui. Eu imagino que uma certa extra liberdade, né, nós podemos nos permitir. A gente já está em clima de festa já. Exato. Humores à parte, mas humores à parte. A questão da autonomia do Banco Central é sempre criticada, Paulo, no seguinte sentido. Enquanto não houver no Brasil uma outra perna para o mandato do Banco Central que lhe estabeleça uma responsabilidade, né? Essa é a crítica, tá? Estou só vocalizando ela para fazer a pergunta, que lhe estabeleça uma segunda responsabilidade para além do controle de preços, que seria uma responsabilidade sobre o nível de atividade econômica também. E aí existem maneiras e maneiras de fazer isso. Por exemplo, o André Nassif, economista que eu já tive a honra de entrevistar lá no Revolução Industrial Brasileira, ele diz, por exemplo, que o tempo de medição do regime de metas de inflação no Brasil, anual, não necessariamente precisa ser anual, né? A meta pode ser perseguida num prazo de 2 anos ou num prazo de 3 anos. Então, isso cria folgas, né, para o Banco Central do país que adotar esse tipo de coisa, para manejar, por exemplo, outros dados da macroeconomia, como, por exemplo, o nível de atividade. Então, ele pode, por exemplo, fazer uma administração da política monetária mais frouxa por um período de alguns meses, ressuscitar um pouco a atividade econômica e, em seguida, né, em cima da inflação que deveria vir, segundo a teoria, fazer de novo algum garrote e perseguir a sua meta de inflação, mas com um prazo mais folgado. No Brasil, com 1 ano, e ainda mais com toda essa agenda eleitoral que nós temos de 2 em 2 anos, atrapalha bastante, isso ficaria complicado. Então, assim, como é que você vê a questão da autonomia do Banco Central face a essa reivindicação de que nós tivéssemos um duplo mandato, né? A possibilidade de termos a nível de atividade econômica como critério
também, não apenas a perseguição de metas de estabilidade de preço. Sem dúvida, não, eu sou favorável, eu acho que tem que, se for fazer autonomia, colocar na lei mesmo, tem que ter alguma menção lá em relação à responsabilidade sobre o nível de atividade, porque de fato o nível de atividade depende muito do comportamento do Banco Central, né? Não é só achar que você controla a inflação e a atividade vai para o lugar ótimo, né? Então, nos Estados Unidos isso é bem explícito, o duplo mandato, né? Então eu acho que sim, eu sou a favor, eu acho que deve ser feito, inclusive condicionado, né, essa ideia de autonomia a algum critério do tipo atividade econômica, né? Esse é um ponto, primeiro ponto. Segundo ponto, que você falou, que eu concordo totalmente, é que a gente pode aperfeiçoar nosso sistema de metas de inflação, nosso regime, né? Então ele tem dois grandes equívocos, ao meu ver, hoje. O primeiro, que ele é um calendário retrospectivo e gregoriano, tá? O que é isso? O Banco Central tem que entregar uma meta de inflação fechada do ano, né? Então veja o que acontece. Só que nem o Banco Central acredita nisso e nem faz isso, tá? Ele já administra de maneira pragmática, né? Veja o que aconteceu ano passado. Em dezembro, o IPCA de dezembro de 2019 foi de mais de 1% por conta da gripe suína. Aliás, a China, dureza, né? Tem tudo que é tipo de gripe lá, né? Foi mais de 1%, né, o IPCA de dezembro de 2019, e a nossa inflação, não sei se você sabe, Fausto, mas ela fechou acima da meta em 2019. Veja você, a nossa meta era 4,25, ela fechou o ano em 4,30. Então, o primeiro ano de governo estourou a meta, a la Dilma, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Mas é evidente que todo mundo sabe que aquilo ali se deveu ao aumento do preço das carnes em dezembro, né? Que se deveu a um choque de preço no mercado internacional por conta dos porcos que morreram todos na China e foram abatidos. Então isso desestruturou o mercado mundial de carnes, né? E é evidente que o Banco Central não fez um choque na Selic naquele momento, porque ele fechou o calendário gregoriano com 4,30 e a meta era 4,25, né? Aliás, pelo contrário, ele cortou juros em janeiro, né? Ele deu sequência. Então isso mostra que eles já usam de maneira pragmática, né? Mas eu melhoraria, eu colocaria uma janela móvel de um ano adiante ou 2 anos adiante. Não tem por que você colocar calendário gregoriano, é estupidez. Outra coisa, os núcleos também. Lá atrás, quando a gente pôs o sistema de metas, havia uma discussão sobre usar núcleos ou índice cheio. E na época havia um medo de que ao colocar núcleo, as pessoas iam falar que a gente estava marretando a inflação. Então, quando você põe o IPCA cheio, você dá credibilidade. Fala, puta, o Banco Central realmente está perseguindo uma meta honesta, não estão marretando. Quando você põe núcleo, o que é o núcleo? É uma medida que tira as maiores e menores variações, né? Tem vários tipos de núcleos, né? A ideia principal é de médias aparadas, né? Então você pega o core, né, do comportamento dos preços e não a alta do chuchu, do tomate, do pepino ou da batata inglesa cujo preço derreteu, né? Você vai no core e vai vendo como que o core inflation, né, que aliás é algo que se usa muito no resto do mundo, como é que o core inflation se comporta. O Banco Central já faz isso também de maneira pragmática, ele divulga todos os núcleos, todo mundo acompanha no mercado e ele usa muitos núcleos para tomar decisão, mas talvez fosse o caso de explicitar e formalizar mais, né? Mas enfim, falando tudo isso, você vê que eu sou muito mais fã do sistema de metas de inflação do que crítico, né? Eu acho que ele tem que ser usado de maneira pragmática e pode ser aperfeiçoado. Eu acho ele horrível, mas os outros são ainda piores, tá? Então, por isso que eu gosto dele, tá? Muito bem. Eu acho que conseguimos dar uma sintetizada interessante aqui na questão da autonomia do Banco Central. Pode ser que não seja um bicho-papão, desde que, né, se inclua dentro dela algo que hoje o Banco Central não tem dentro das suas atribuições, que seria, né, a perseguição também de algum nível de atividade econômica. Paulo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Você que nos assiste aí, assine nossos canais, vai nos ajudar bastante. A gente precisa aumentar a audiência para aumentar esse trabalho de informação econômica de qualidade, diferente daquela que você vê nos meios tradicionais. Revolução Industrial Brasileira, da minha parte, e o canal do professor Paulo Gala, Economia e Finanças, no YouTube. Muito obrigado e até uma próxima.